Boa noite, Taylor. Boa noite a todos que estão em casa nos assistindo. Bom, vamos voltar ao assunto CPI do Covid. A gente vai virar todo mundo aqui especialista em CPI. Bom, como eu já tinha previsto ontem, o depoimento de hoje na comissão da CPI ele pegou fogo. Hoje estava depondo, então, o ex-ministro de Relações Exteriores, o Ernesto Araújo, e durante a sua fala, ele frisou. Eu vou trazer um trechinho da fala dele aqui, que abre aspas, nunca houve qualquer intervenção política do Brasil que comprometesse o envio de insumos e vacinas da China para cá, fecha aspas. Inclusive, ele falou que acreditava que a China não seria capaz de descumprir o contrato, do envio de insumos e vacinas que poderiam, então, salvar vidas aqui no nosso país. Mas para o final da tarde, o clima ficou ainda mais tenso quando um dos senadores foi indagar o ex-ministro e pediu para que ele se retratasse com relação a uma afirmação que ele fez contra a senadora Cátia Abreu no início desse ano e que foi aí uma afirmação que acabou intensificando um movimento do Centrão para que ele saísse do cargo de ministro das Relações Exteriores. Para quem não lembra desse episódio, o ex-ministro Ernesto Araújo, ele divulgou que ele recebeu a senadora, que é a senadora Cátia Abreu, para um almoço lá no Ministério de Relações Exteriores no início de março desse ano e que ao final desse almoço a senadora ela havia então dito a seguinte frase, abre aspas, se o senhor fizer um gesto em relação ao 5G, será o rei do Senado, fecha aspas. Isso, especificamente a senadora estaria então se referindo ao leilão do 5G e a uma possível participação da China nesse leilão. Bom, trocando em miúdos, o ex-ministro mais ou menos insinuou então que a senadora Cátia Abreu estava tentando fazer aí um certo tráfico de influência e foi justamente esse fato que acabou culminando então com a saída do ex-ministro Ernesto Araújo do Ministério de Relações Exteriores. Bom, voltando à CPI, quando o Ernesto Araújo foi questionado sobre esse tema, ele apenas disse que não iria se retratar de uma afirmação verdadeira e que isso já estava sendo tratado na Justiça. Bom, ainda na CPI, o Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, ele encaminhou para a CPI um ofício com investigações do Superior Tribunal de Justiça que tratam então de eventuais irregularidades na utilização de recursos públicos no combate ao Covid por parte de governadores de 5 estados. São eles o governador Wilson Lima, do Amazonas, o governador Rui Costa, da Bahia, o governador Romeu Zema, de Minas Gerais, o governador Helder Barbalho, do Pará e o governador de São Paulo, João Dória. Todos os inquéritos que foram enviados através do PGR Augusto Aras, eles giram basicamente em torno de hospitais de campanha, da compra de respiradores e no caso específico de São Paulo também estão investigando a aquisição de doses da Coronavac. Esse ofício ele foi encaminhado ao presidente da comissão, o senador Omar Aziz, e nos próximos dias nós veremos aí se o presidente fará alguma movimentação no sentido de chamar estes governadores para prestarem seus depoimentos e esclarecimentos junto à CPI. Outra articulação que está sendo feita aqui nos bastidores dessa comissão parlamentar de inquérito é a aprovação de um requerimento para que seja feita a quebra do sigilo telefônico do vereador Carlos Bolsonaro, um dos filhos do presidente. Esse interesse na quebra de sigilo, ele surgiu depois do depoimento do ex-secretário de Comunicações, Fábio Van Garten, que depôs na semana passada, e que confirmou que o vereador Carlos Bolsonaro participou de forma muito breve, nas palavras do Fábio Van Garten, de uma das reuniões que trataram da negociação de vacinas aqui em Brasília. Após esse depoimento, o grupo majoritário da CPI, que é o grupo que faz oposição ao governo, ele entendeu que o presidente adotava medidas em relação à pandemia com base no aconselhamento de pessoas que estão fora do governo e que não teriam competência para isso e nem poderiam estar interferindo nas decisões do governo. Ao que tudo indica, a intenção, primeiro, é tentar fazer essa quebra de sigilo telefônico do vereador e então, em seguida, chamá-lo para depor aqui na CPI.
Um detalhe importante é que essa quebra de sigilo é aquela quebra referente aos contatos, aos números que enviaram mensagens, às ligações, quanto tempo essas ligações duraram, esse tipo de coisa, né? Porque lembrando, a CPI ela não tem autonomia para, por exemplo, instalar grampos telefônicos e escutar as conversas, né? Ter acesso à íntegra das conversas telefônicas. Bom, e amanhã é o fatídico dia que nós teremos o depoimento mais esperado de todos nessa CPI, que é o do ex-ministro da Saúde, o general Pazuello. Vamos preparar nossos corações e nosso estômago, que o caldeirão, né, que é como eu carinhosamente chamo o Congresso Nacional, vai ferver amanhã. Uma boa noite a todos, amanhã nós estamos de volta com mais informações direto aqui de Brasília.